começar a nossa conversa de hoje, nossa reflexão, lembrando de algo que aconteceu em 1996. Não sei se alguns de vocês eram nascidos, foi uma época que existiu, era um mundo sem celular, esse tempo já existiu há muito, muito tempo, uma época distante, mas existiu. E esse mundo eu vivi. E eu lembro que em 1996, o Japão lançou um brinquedo chamado Tamagotchi, ou Tamagotchi, como alguns chamam, mas lá na minha rua chamava Tamagotchi, que era um bichinho virtual, redondinho, não era bem redondo, era uma coisa esquisita. Não sei se vocês lembram o que é, não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas era um negócio assim, Tamagotchi. Então, como a minha infância era dos anos 90, então a gente queria muito ganhar esse brinquedo, a gente queria ganhar muito esse presente. Então toda criança gostaria de ganhar, toda criança gostaria de ter esse Tamagotchi de presente. Então eu lembro, lançou em 96, mas eu acho que no Brasil chegou em 97 ou 98, porque as coisas não eram tão rápidas como é hoje em dia, né? Que lança num dia, ou já tem assim, um lançamento mundial das coisas. E eu lembro que eu queria muito ganhar um Tamagotchi de presente, e então eu pedi para minha mãe. E a minha mãe falou uma bela desculpa que ela deu para mim, assim: se você for um bom aluno, tirar notas boas, passar de ano direto, for um bom filho, aquela coisa toda, se comportar, você vai ganhar um Tamagotchi de final de ano. Aí eu disse: beleza, moleza, esse presente eu vou ganhar, porque eu sou um bom aluno, sempre fui bom aluno, eu acho que eu sou um bom filho também, então eu vou ganhar. Isso não é desculpa da minha mãe, porque eu não era uma coisa cara assim, né? Mas como lá em casa o negócio era meio aperreado de grana, até eu esqueci de combinar com o Vinícius que fazer um fundo triste para vocês se emocionarem então com minha infância dura de grana. Mas enfim, então eu disse: poxa, então tá garantido aí o Tamagotchi no final do ano, né? A mamãe havia me prometido. Então quando chegou aí perto do Natal, nem esperou muito o Natal chegar, e aí eu recebi o meu Tamagotchi de presente, feliz da vida, ganhei meu Tamagotchi. O que era o Tamagotchi para Lorenzo, por exemplo, que não tinha nascido? Rodolfo, não sei se lembra disso. Tamagotchi era um brinquedinho assim virtual, que era um bichinho que a gente criava, uma coisa de gente dos anos 90. Ele nascia, você alimentava aquele bicho, dava comida para ele crescia, ele fazia as necessidades, você limpava as necessidades. Gente, isso não é coisa de gente, quem é que quer? Era um cachorro, só que era virtual. Então, depois de 2 meses você não aguenta mais, então não queria mais saber do Tamagotchi depois de 2 meses. Ganhei, muito feliz, depois de 2 meses ficou lá de canto, não queria saber mais disso. Mas essa questão de merecer lá no final do ano um presente é uma realidade das crianças. Muitas vezes os pais prometem o presente do ano como alguma coisa assim, né? Você se comporta, você tira boas notas, você passa direto de ano e você vai ganhar uma bicicleta, um videogame, alguma coisa assim. Eu nunca ganhei nem bicicleta nem videogame. Mas enfim, geralmente essas coisas são prometidas como um presente de Natal. Você vai merecer aquele presente de Natal. Tem uma campanha que está rolando agora, não sei se vocês já viram na TV, de um site de vendas, que a menina está escrevendo os pedidos de presente de Natal para a família toda. E quando ela vai falar para o irmão dela, ela diz assim: Papai Noel, e o presente do meu irmão, não sei se ele está merecendo, é alguma coisa que eu não lembro o que era. E ela faz lá o pedido do presente do irmão dela, né? Então, ela também vê, se ele estiver merecendo, ele vai ganhar aquele presente de Natal. A verdade é que a gente tem essa cultura, principalmente em relação às crianças, delas ganharem um presente de Natal caso elas mereçam. Só que quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é muito assim que as coisas funcionam. Dentro da dinâmica de Deus, o presente de Natal, ele não chega para aqueles que foram os bons alunos. O presente de Natal de Deus não chega para aqueles que foram os bons filhos. O presente de Natal de Deus não foram para aqueles sensacionais. O presente de Natal chega para aqueles que não merecem. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou acesse no seu celular, Lucas capítulo 5,
nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 37, ou 27 ao 32. Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor, porque eu estava até falando com o pastor Wander quando eu cheguei, que eu acho que o pessoal disse que comeu sapo, eu acho que hoje eu comi um sapo. Uma sede. Lucas 5, 27 a 32. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a nova versão internacional. Lucas 5, 27 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi então ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Obrigado, meu irmão. Vamos orar? Deus amado e bendito, santa é a tua palavra, Senhor. Nós lemos com fé, com alegria, e pedimos que o teu Espírito Santo nos traga compreensão. Cremos que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é inspirada e que ela é suficiente. E que saiamos daqui, Senhor, alimentados espiritualmente e confrontados, estimulados a mudar, Senhor. Que ela não traga só conhecimento, mas que ela traga transformação para a nossa vida, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver hoje aqui nessa reflexão, como eu disse ainda há pouco, que o presente de Natal que Deus tem para as nossas vidas não é por sermos os filhos nota 10, não é por sermos os melhores filhos de Deus, mas justamente porque nós não merecíamos, nós precisamos desse presente. É justamente porque a gente não merece, nós temos necessidade desse presente. E nós vamos ver que quando nós recebemos esse presente, ele gera transformação, mudança na nossa vida. E o primeiro aspecto de transformação, a primeira mudança que a gente vai ver aí, ela aparece no versículo 27 e no versículo 28. A transformação do presente de Natal é transformar um homem, um senhor ganancioso em um seguidor. Versículo 27 diz: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. A primeira coisa que a gente precisa entender aí, o que é um publicano? A NVT, a nova versão transformadora, ela já nos dá uma ideia mais clara. Ela vai dizer lá que está um coletor de impostos. Só que se a gente olhar um publicano somente como um coletor de impostos, é uma concepção, um conceito um pouco superficial. Então o que um publicano era? Roma, o Império Romano, que dominava o mundo, era a grande potência mundial, e que era quem dominava a Palestina nessa época, essa região. Eles abriam, o Império Romano ele abria uma concessão para a coletoria de impostos. Então o que aconteceu? O Império Romano não podia estar, imagina, um funcionário em cada lugar para coletar impostos. Então o que ele fazia? Ele vai abrir concessão, um leilão, e as pessoas iriam participar, se inscrever para esse leilão, e essas pessoas iam ter a concessão, o direito de cobrar impostos. Então Roma vai abrir agora uma concessão, um leilão para pessoas se inscreverem e serem publicanos ali na região da Galileia, que era essa região onde Jesus estava aqui. E aí ele vai dizer: vamos começar aqui. Então alguém levanta: eu vou cobrar 10 reais aqui do imposto. O outro vai se levantar e vai dizer: eu vou cobrar 12 reais aqui do imposto. O outro vai se levantar e dizer: não, eu vou cobrar 15.
Roma, então vai ficar com você a coletoria ali. Então aquela pessoa tinha que arrecadar aquele imposto, os 15 reais. Aqueles 15 reais iriam para Roma, mas ele poderia cobrar 17, 20, 30, 50, não importa. Roma só queria os 15 reais que havia combinado com aquele publicano. Então o publicano ele tinha autoridade dada por Roma para cobrar o imposto, mas ele fazia uma cobrança acima daquela estipulada. Ele podia fazer isso, ele tinha direito. E por conta dessa prática, os publicanos então eram desprezados pelos judeus, porque era alguém como eles, era alguém do meio do povo que se levanta para agora cobrar impostos, para extorquir o povo. Por isso os publicanos eram mal vistos, eram considerados traidores do povo, conspiradores, porque se uniram a gentios, a estrangeiros, ao Império Romano, para roubar o próprio povo. Pensa comigo, a gente já não gosta muito de pagar imposto, né? A gente já não gosta muito de pagar imposto. A gente sabe que é necessário, o governo precisa arrecadar, e são os impostos, que é o dinheiro dos impostos que são levantados para fazer as obras, ou pelo menos era, né, para fazer. Então era para isso, os impostos servem para isso. A gente sabe que o que movimenta a máquina são os impostos. Mas pensa agora que esses impostos são cobrados de uma maneira exorbitante, desonesta. Então os publicanos eles eram odiados, desprezados pelo povo judeu, considerados desonestos. Quando João Batista, antes aqui desse capítulo, no começo do Evangelho de Lucas, ele está batizando, alguns publicanos chegam perto dele e perguntam: e nós, mestre, o que nós devemos fazer? João Batista vira para os publicanos e diz assim: cobrem somente o que é necessário, provando que a fama dos publicanos, a má reputação, já estava estabelecida entre os judeus. Eles já tinham fama de cobrar além do que era devido. O próprio Jesus também se refere aos publicanos, mais lá na frente no Evangelho ainda de Lucas, que eles também não eram pessoas relacionáveis. Eles não tinham muitos amigos, que Jesus diz assim: olha, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, porque amar quem te ama, até os publicanos fazem isso. Ou seja, os publicanos só se reúnem entre eles, só se amam entre eles, só ama quem ama eles. E tem um publicano muito famoso também, que é Zaqueu. Vocês lembram? Como Zaqueu, essa música linda, maravilhosa. Pode tocar até no final aí, viu? Não. Zaqueu, né, que subiu lá na árvore para ver Jesus e tal. Então quando Jesus vai lá na casa de Zaqueu e há mudança na vida de Zaqueu, o que ele disse lá para Jesus? Que ele iria devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia extorquido, roubado das pessoas. Esses eram os publicanos. Esse era Levi. Então voltando aqui para o texto, Lucas está nos dizendo aí que Levi estava sentado na coletoria, ou seja, numa espécie aí de cabine, de pedágio, de cobrança. E os historiadores vão dizer que essa cabine aí é o lugar onde ele ficava recolhendo a taxa, e ali perto do Mar da Galileia, provavelmente é onde ele estava nesse momento, né? No começo do capítulo 5, Jesus chama os pescadores, Tiago, João e Pedro, depois cura um leproso e cura um paralítico, e aí depois tem esse chamado de Levi. Então provavelmente ali ele cobrava os impostos dos pescadores, os impostos de outros trabalhadores da região. Você imagina um pescador, passou o dia todo pescando, trabalhando, aí ele está saindo ali com seu cesto de peixe. Levi: vamos aqui, ó, imposto, bota aí, pesa, tanto, está aqui, seu imposto, passa para mim. Imagina o amor que os pescadores tinham por Levi. Imagina como aquele homem era adorado, amigável. Pensa no amor que existia na relação entre aquele povo e Levi, só que não. E era esse homem sentado ali que Jesus disse para ele: venha. Aquele homem que
enriquecia às custas do trabalho, do fruto do trabalho, do esforço dos galileus. E foi ali que Jesus estava passando, olha para ele e diz: venha, siga-me. E o texto diz que ele deixou tudo e o seguiu. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o que era deixar tudo para Levi e seguir Jesus? A gente olha para o texto e pensa assim: deixou tudo e seguiu Jesus. Que lindo, né? Ele levantou da mesa dele e foi lá seguir Jesus. Mas ele não só parou o seu trabalho ali de publicano, de coletor de impostos, e foi agora ser um discípulo de Jesus. Ele estava abrindo mão de diversas coisas, como publicano. Uma delas, por exemplo, é ser senhor. Ele era uma autoridade. Roma tinha autorizado aquele homem a ser um coletor de impostos, a ser uma autoridade, um fiscal daquela região. Ele deixa de ser senhor e passa a ser servo. Aquele publicano também deixa de ser um autoritário, aquele que dá as ordens, um ditador, aquele que dá as regras, aquele que diz o que precisa ser feito, uma autoridade tributária, e passa a ser um submisso. Porque no grupo de Jesus não há espaço para um outro senhor. No grupo de Jesus não há espaço para outra autoridade a não ser a do Senhor Jesus. Deixar de lado a coletoria e seguir Jesus não era só deixar o seu trabalho, era dizer: eu não sou mais uma autoridade, Ele agora é a autoridade. E uma outra coisa muito importante: ele deixou de lado a sua estabilidade financeira. O coletor de impostos, o publicano, era como se fosse um concurso público que ele tinha passado. É como se fosse um dono de um cartório, que tem uma concessão do Estado, é uma autoridade, tem ferramenta. Eu não estou dizendo que dono de cartório é corrupto, tá? Estou falando só na questão da autoridade constituída pelo Estado e tem o direito de exercer aquela função, né? E tem aquela estabilidade do funcionamento do cartório para os seus lucros, né? Para o seu trabalho e, consequentemente, para o lucro. Ele tinha sua vida financeira garantida, ele tinha sua estabilidade financeira garantida. Roma tinha dito para ele: você é um publicano, pode ficar lá cobrando os seus impostos. Você só precisa repassar o nosso e o seu, fica lá à vontade ganhando seu dinheiro. Aquele homem abre mão da sua estabilidade para ser agora dependente. Meus irmãos, o chamado de Jesus para a vida daquele homem envolvia muito mais do que deixar o seu trabalho. Envolvia uma humilhação pessoal, envolvia descer de um pedestal que ele havia comprado para estar, envolvia abrir mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado um dia, de toda a autoridade que ele tinha, para agora ser um servo. Porque o verdadeiro presente de Natal, ele transforma um exaltado em um humilhado, ele transforma um senhor em servo, ele transforma uma autoridade em um submisso, e ele transforma alguém que é estável financeiramente em alguém dependente. E a gente gosta de ter segurança, principalmente quando a gente fala de estabilidade financeira. Muita gente vive em função de buscar passar num concurso público, e não há mal nenhum nisso, não há nenhum problema. Mas às vezes as pessoas giram em torno, a sua vida está focada nisso, e enquanto elas não passam num concurso público, elas são infelizes, porque elas acham que a segurança da sua vida está em um concurso público. Queridos, a única rocha segura que nós podemos caminhar se chama Jesus Cristo. Não há nada nessa vida tão seguro como andarmos em Cristo Jesus. Levi entendeu isso. Levi havia entendido isso. Esse é o presente que nós recebemos de Jesus. O presente da dependência.
Esse é um presente que a gente não quer ganhar não, né? É um presente que o mundo não quer. A gente gostaria o contrário. A gente gostaria de receber um presente que nos tirasse da servidão e nos fizesse patrão. A gente queria um presente que nos tirasse da submissão e nos fizesse senhores. A gente queria um presente que nos tirasse da dependência e nos desse estabilidade. Mas esse presente é para os que não merecem e é um presente contrário do presente que o mundo dá. Mas não apenas isso, esse presente traz outras coisas, outras transformações para a vida de Levi. Ele deixa de ser alguém que explora, alguém que está lá extorquindo as pessoas, e passa a ser alguém generoso, alguém que compartilha. Como a gente vai perceber aí no texto, no versículo 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Aquele homem que exercia um cargo de exploração, agora ele abre a sua casa para receber Jesus. E não só para receber Jesus, mas o texto está nos dizendo que ele vai receber outros publicanos e receber outras pessoas. O texto não nos diz aí quem são essas outras pessoas. O fato é que o chamado de Levi tinha trazido uma outra perspectiva da vida para ele, ao ponto de ele oferecer agora um jantar, um banquete na sua casa, e que não era apenas uma celebração, mas era uma grande oportunidade dele compartilhar com outras pessoas aquilo que havia acontecido na vida dele. E nada ia ser mais simbólico do que oferecer um banquete na sua casa e convidar outras pessoas. Nada seria mais importante para expressar a sua felicidade, a sua gratidão, do que receber Jesus em sua casa, do que oferecer esse banquete. Aquele agora ex-publicano não havia apenas abandonado a sua carreira, abandonado a sua autoridade, a sua chefia, mas agora ele compartilha a sua alegria de ser um seguidor de Jesus. Compartilha a sua alegria com as outras pessoas. Ele entendia que aquele encontro era fruto de uma graça. Ele entendia que aquilo que ele havia recebido não é porque ele merecia. Ele sabia o que ele era antes de Jesus. E veja essa transformação na vida de Levi. Lembra que eu falei ainda há pouco, quando eu dei algumas características de um publicano, que eles se relacionavam entre eles? E você pensa comigo que alguém que tem uma fama de explorador, de alguém que vai extorquir as pessoas, não deve ter muitos amigos, não deve ser bem quisto pela sociedade, né? Alguém que te explora financeiramente não deve ser bem quisto, não deve ser uma pessoa amável, não deve ser alguém que você queira dentro da sua casa. A gente lê os relatos aqui, a gente está numa narrativa no Evangelho, e às vezes a gente pensa que as coisas aconteceram assim imediatamente, né? Tipo, Jesus chamou Levi, ele se levantou da cadeira, ele foi correndo para a casa dele, olha, prepara o jantar, está vindo Jesus, está vindo os publicanos, aí está vindo... Claro que não, ele não fez uma linha de transmissão de WhatsApp, mandou lá jantar lá em casa hoje à noite, partiu 8 horas, não foi isso. Até porque eu imagino que entre uma coletoria e outra, devia ter um raio de atuação, então deve ter um espaço. Então, para ele chamar vários publicanos, houve um tempo, talvez esse jantar não tenha nem acontecido no mesmo dia, pode ter sido no outro dia, alguns dias depois. Então, a mudança na vida de Levi já devia ter se espalhado entre os publicanos, se espalhado entre outras pessoas. A fama de Jesus também, desse mestre que estava fazendo milagres e ensinando, interpretando a lei, o Antigo Testamento, também estava se espalhando. E ele vai estar lá na casa de Levi, aquele que era um publicano e agora anda com esse mestre. E essas pessoas foram participar desse banquete. E Levi abre a sua casa para receber essas pessoas, compartilhou aquilo que havia acontecido com ele.
Isso aqui, meus irmãos, tem uma aplicação muito importante para a nossa vida. É que às vezes, quando a gente se converte, ou na maioria das vezes, uma das primeiras atitudes que a gente tem é entrar numa bolha evangélica e se isolar de todas as outras pessoas que não são crentes, que não confessam a mesma fé que a gente. A gente entra dentro de um gueto, começa a falar cheio de evangeliquez, umas palavras que nem eu que sou crente, não sei quantos anos, nem conheço, que o povo fala tão esquisito. Eu tenho até medo de crente, porque o crente fala tão esquisito, que parece um bicho de outro mundo. As pessoas têm até medo de se relacionar. E aí a gente não tem relacionamento mais com as pessoas de fora. E eu te pergunto, como que a gente vai pregar para o perdido, se a gente não dá nem bom dia para o vizinho, porque ele não é crente? Se dentro do meu trabalho eu só me relaciono com os crentes, que o povo lá do meu trabalho, misericórdia, tudo perdido, só Jesus, só o sangue de Jesus. O povo lá no teu trabalho sabe que é sangue de Jesus. Hoje até sabe porque está na moda falar sangue de Jesus, está repreendido, essas coisas esquisitas que crente fala. Às vezes até blasfemando e às vezes usando sangue de Jesus fora de contexto, não sabe nem o que significa. E aí a gente vive nesse mundinho gospel, não se relaciona com as pessoas e não compartilha o evangelho. Aí vai lá na reunião na sua casa, lá no PB, não sei o quê, só tem crente. Vem para o culto domingo, só tem crente. Vai lá na sua casa, só tem crente. Vai no aniversário da pessoa, só tem crente. Vai compartilhar o evangelho com quem? Só com os crentes. Tá certo que tem uns crentes que precisam se converter de novo, tá? Ok, eu concordo com vocês. Mas, meus irmãos, Levi não perdeu a oportunidade de compartilhar. Espera aí, presta atenção no que o texto está nos dizendo. Levi deu um banquete na sua casa, chamou quem? Os crentes tudinho. Chamou os publicanos, os piores. Mas Jesus estava lá. Ele não foi para a boate evangelizar. Eu não estou dizendo que você vai ser agora, o pastor está dizendo que é para me relacionar com os não crentes. Agora, não é isso que eu estou dizendo. Só tem gente inteligente aqui. Não vai evangelizar lá no bar, enchendo a cara. Não existe isso, não é isso que eu estou dizendo. Jesus estava lá, ele estava compartilhando o evangelho. Ele estava compartilhando o que Deus tinha feito na vida dele, mas Jesus estava lá. Provavelmente João, Tiago e Pedro, que haviam sido chamados aqui no começo do capítulo 5, também estavam lá, porque Jesus não andava só. Você está entendendo aqui a proporção, como que o evangelho funciona e como o relacionamento é importante? Esses dias, vocês estão ligados que eu estou me tornando uma pessoa fitness, né? Então não me desfinitize, por favor. Eu estava lá, não sei o que, treinando. Aí tem uma crente lá no condomínio que ela também treina sozinha lá, né? Eu não consigo treinar sozinho, sou indisciplinado, tem que estar alguém puxando meu pé e tal. E ela estava lá com o fone de ouvido dela, como é que eu sei que ela é crente? Eu nunca tinha visto ela, porque no meu condomínio é muito de prédio, então nunca tinha visto ela na minha vida. E ela estava lá ouvindo e tal, uma música de crente, por isso que eu sei, estava com o fone de ouvido dela, cantando altíssimo, música Cassiane. Aí tal, aí eu estava aqui, né, o meu amigo lá estava comigo, ele é crente também e tal, então a gente começou a rir, porque ela estava cantando alto, desafinado, aquela pessoa quando tu bota o fone de ouvido e a pessoa fica à vontade. Aí eu disse, legal, admiro. E ela estava lá cantando e tal, então toda vez que a gente passa por ela, mesmo quando ela estava fone de ouvido, a gente cumprimenta, bom dia, ela com a cara fechada, ela não responde, ela não fala com a gente. Por que eu estou falando isso pra gente? Eu não estou falando mal da irmã não, sabe? O que eu estou falando para vocês? É que eu não ligo para isso, para mim não vai fazer diferença se ela vai me responder, se ela me dá bom dia ou não. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, é o testemunho que a gente dá lá onde a gente mora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Da pessoa que não dá o bom dia, do crente que não fala com as pessoas, que não fala com os vizinhos. E eu não estou falando de timidez, tem gente que é mais tímida com o outro, mas gente, não dá bom dia não é timidez, é falta de educação mesmo, não tem outro nome para isso. Não cumprimentar as pessoas não é timidez, é falta de educação. Então às vezes a gente não se relaciona. Como que eu vou me relacionar com alguém do meu condomínio, do meu prédio, um vizinho, como que eu vou compartilhar o evangelho? E eu ampliando o ensino de Paulo aos Romanos, ele dizendo, como ouvirão se não há quem pregue?
Como? Se não há quem pregue. E talvez o único evangelho que o perdido vai ler é o evangelho de Jesus Cristo segundo Davi. Eu não estou fazendo heresia, não é que existe esse evangelho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O único evangelho que ele vai ler talvez seja o evangelho segundo Clóvis. O que eu quero dizer é que eles nunca vão pegar uma Bíblia, mas eles vão olhar quem ele é. Ele vai olhar o que você é. Por isso Levi trouxe essas pessoas para dentro da casa dele. Porque a gente pode fingir ser crente aqui dentro, meus irmãos, mas o seu vizinho sabe se lá você fica gritando com a sua mulher lá dentro da sua casa. Se você xinga seus filhos, se você é um bom vizinho ou se você é inconveniente. Lá no seu trabalho as pessoas sabem quem vocês são. Levi trouxe para a sua intimidade, para as pessoas verem a transformação que Jesus havia feito na vida dele. Esse é o presente de Natal, torna a gente vulnerável. Esse é o verdadeiro presente. O presente que faz de alguém que era ganancioso, que extorquia, que explorava as pessoas, em alguém agora que é vulnerável, que abre a sua casa para compartilhar o Evangelho. Abra a sua vida para compartilhar Jesus. Você recebeu esse presente de graça. Compartilhe esse presente. Existem muitas pessoas aí para receber ainda esse presente. Não se feche aí na sua bolha evangélica. Se relacione com as pessoas. Seja um bom vizinho. Seja um bom companheiro de trabalho. Seja uma pessoa agradável. E eu até faço um parênteses aqui, aproveitando que Nazaré outro dia falou lá na vigília, né? Que eu falei que eu queria ser um bom vizinho lá onde a gente está, porque lá é um centro comercial. E ela falou uma coisa foi muito certeira nisso. Que é claro que a gente não vai ser amado pelas pessoas, porque a mensagem do Evangelho, além de ser loucura para os perdidos, ela incomoda, porque a verdade ela confronta o pecador. E o mundo vai odiar a igreja de Cristo, o mundo não vai amar. O que eu estou dizendo é que as pessoas são tão fofinhos os crentes, não é isso que eu estou dizendo. As pessoas não vão nos amar. Mas o que depender de nós, de sermos simpáticos, educados com as pessoas e relacionais, é isso que eu estou dizendo, a gente tem que fazer. Deixa que o Evangelho seja duro por si só. Você não precisa ser duro. Deixa que o Evangelho seja, deixa que a pregação seja, né? Deixa que a verdade de Cristo seja dura, como ela é para nós. Mas nós que somos os mensageiros, precisamos entrar com sabedoria e que o Senhor nos capacite para isso. E o outro ponto, meus irmãos, não menos importante, outra transformação desse presente, é que ele transforma pessoas doentes em pessoas saudáveis. Ele transforma pecadores em pecadores arrependidos. Versículo 30 diz que mais os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Olha o que os fariseus disseram. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uma das grandes provas de que o Evangelho entrou na vida de alguém é que essa pessoa muda de atitude. Ela reconhece a sua condição pecaminosa. Ela se arrepende e ela compartilha essa boa notícia. E a gente vê tudo isso aqui na vida de Levi. Ele mudou a sua vida radicalmente. Ele deixa de ser um explorador. Ele deixa de seguir uma profissão errada, que era odiada pelos judeus e desprezível, passa agora a seguir Jesus e deseja compartilhar isso. Ele compreendeu, ele entendeu o chamado. E é bom a gente perceber, meus irmãos, que no começo do capítulo 5, o contexto aí dessa história, é que Jesus estava pregando às margens do Mar da Galileia. Ele chamou os pescadores ali, Tiago, Pedro e João. Levi provavelmente estava naquela região. A gente tem às vezes a ideia de que Levi estava ali naquele momento. Jesus passou e disse: vem e segue-me. Mas provavelmente Levi já estava ouvindo Jesus pregar,
Levi já tinha ouvido a mensagem, o evangelho já estava ali entrando no coração dele, a regeneração já havia acontecido. Aquele é só o chamado, aquele foi só o momento que Jesus disse: vem. Mas ele já estava, aquilo já estava no coração dele, provavelmente. É muito provável que isso tenha acontecido. Mas, apesar da gente perceber isso na vida de Levi, ele percebeu que seguir Jesus era maravilhoso. Era tão maravilhoso que ele precisava chamar outros publicanos, outras pessoas para compartilhar isso. A gente tem aqui outro personagem, ou outros personagens, que são os fariseus, que agora estão criticando, murmurando contra aquilo que estava acontecendo. Então, quem que eram esses fariseus? Uma casta religiosa, um grupo ali dos judeus que interpretavam o Antigo Testamento de uma maneira que eles consideravam ser a maneira correta, de uma maneira que refletia no comportamento deles, e eles se justificavam por si mesmos. Então, era como se eles entendessem assim: olha, nós interpretamos o Antigo Testamento de maneira correta, nós então andamos de maneira correta e nos separamos de todo o resto de vocês. E eles se consideravam guias dos judeus. Então, o que eles analisavam, o que eles julgavam, era o correto na cabeça deles. E o grande impasse entre os fariseus e Jesus é que eles não admitiam Jesus reivindicar a autoridade. Eles não admitiam Jesus interpretar alguns fatos que para eles era escandaloso, como comer com publicanos. Como que aquele homem, que era visto por tantos como um mestre, alguém que entendia tanto das Escrituras, poderia comer com publicanos? Nós que somos justos, repreendemos isso. Como que esse homem que diz que entende tanto da Bíblia... Jesus nunca disse isso, eu entendo muito da Bíblia, tá? Eu estou falando isso, colocando dentro da cabeça dos fariseus, porque a fama de Jesus como um grande mestre já estava circulando. Então, como que esse homem aí, que entende tanto das Escrituras, está se sentando com publicanos e com pecadores? Warren Wiersbe diz que os escribas e fariseus, eles não hesitavam em diagnosticar as necessidades dos outros, mas eram incapazes de enxergar suas próprias necessidades. Eram aqueles que conseguiam passar o raio-x e ver o problema de toda a humanidade, mas eles não conseguiam enxergar as suas próprias falhas. Eles não conseguiam ver o seu próprio distanciamento de Deus e criavam regras e mais regras que eram pesadíssimas para o povo. E não aceitavam Jesus como uma autoridade. E uma observação importante, meus irmãos, é que a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar um fariseu pelo fato da gente não ser um fariseu. Vou explicar. É porque às vezes a gente dá graças a Deus de não ser assim, né? Aí a gente já está sendo assim. Porque os fariseus, eles dizem assim: graças a Deus que eu não sou esse pecador que se senta com os publicanos. E esse próprio julgamento, o fariseuzinho que mora dentro de nós, já deu uma acordada. Então é algo que a gente luta todo o tempo contra nós mesmos. A gente sempre tem que olhar para dentro de nós e matar esse fariseu que está todo o tempo lá. Toda vez que a gente olha para alguém, julga alguém, a gente já se tornou um fariseu. Então o fato de não sermos fariseus pode nos tornar um fariseu. Então a gente tem que ficar sempre atento e ficar alerta com o fariseuzinho aí dentro do nosso coração. Então quando eles olham aqui para aquela cena, aquele jantar, aquele banquete, eles reclamam daquele absurdo. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus ouviu aquele murmúrio, aquela reclamação, eles foram se queixar para os discípulos de Jesus. E aí Jesus ouve e diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os
justos. Quem são justos? Os fariseus. Lembra que eu disse ainda há pouco, os fariseus são aqueles que reclamavam para si a justiça, eles se declamavam como justos. E olha o que Jesus diz: eu não vim para os justos, mas para pecadores. Não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí um tom irônico de Jesus na sua resposta. Mas não é uma ironia assim de palhaçada, de brincadeira, não. É uma ironia de provocação, de reflexão, né? Jesus diz: eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Mas quando a gente lê a Bíblia, lá em Romanos, Paulo vai dizer que não existe nenhum justo. Ora, se não há nenhum justo sequer, e Jesus está dizendo que não veio chamar nenhum justo, que ele não veio para os justos, isso quer dizer que todos precisam de Jesus. Só quem não precisa de Jesus são justos. Mas não existem justos. Então todos precisam de Jesus. Mas eles não conseguiam enxergar isso. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: olha, eu vim, era para ser para todos. Mas alguns não conseguem perceber. Alguns se iludem que são justos, como vocês, fariseus. Alguns olham para si e se acham justos. E essa ilusão de justiça, muitas vezes é o nosso comportamento, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para o texto e a gente acha que a gente é Jesus aqui, mas a gente não é Jesus. Nós somos os fariseus e nós somos os publicanos. Porque em nós a religiosidade, em nós a corrupção dos publicanos, em nós a justiça própria dos fariseus e a imoralidade dos publicanos. Em nós não há justiça de Cristo, nem pureza. Nós não somos Jesus no texto. Então não acha, eu vim aqui para os perdidos, eu me sento agora com os pecadores. Não, nós não somos Jesus. O Natal não é sobre você. O Natal não é sobre mim. O Natal é sobre Jesus. Esse texto também não é sobre Levi. Esse texto é sobre Cristo. É sobre quem Ele é e sobre o que Ele fez e o que Ele faz. Então nós olhamos e às vezes nos colocamos no lugar de Jesus, como indo para os pecadores, como sendo médico para os doentes, mas na verdade dentro de nós há um pouco de fariseu, um pouco de publicano. E aí nós rejeitamos o Natal de verdade. Porque se eu sou um pouco de fariseu e se eu sou um pouco de publicano, eu não preciso do presente de Natal. Ou eu me acho digno de um presente de Natal. E aí é o problema. E aí é o grande problema da nossa vida ou da humanidade. O que Jesus está dizendo é que Ele veio não para os que acham que podem conseguir justiça com as suas próprias forças. O que Jesus está dizendo é que Ele não veio para aqueles que acham que podem fazer boas obras, estão com sua salvação garantida. O que Jesus está dizendo é que Ele não veio para aqueles que se bastam na sua própria religiosidade. Se a sua vida te dá prazer, te enche de alegria, te dá satisfação, se você está completamente resolvido na sua vida, eu quero dizer para você que você não precisa de Natal. Se a sua vida é maravilhosa demais, você não precisa de Natal. Ou se você olha para você e se acha um super cristão e diz assim: esse final de ano, Senhor, eu mereço. Afinal de contas, uma pandemia e eu sobrevivi. Eu cheguei aqui, eu consegui até vir para a igreja. Olha, como é que tem cadeira vazia? Tem crente que não está nem vindo. Olha o fariseu.
Tem uns crentes aí medrosos, que estão tudo com medo de coronavírus, mas eu estou indo. Louvado seja o Senhor, que tem me dado força para ir para a igreja. Não é? Então a gente merece uma bênção especial. Senhor, pelo menos me livra do coronavírus, né? Pelo menos me livra, porque eu estou indo para a igreja. Ou então assim, Deus não vai deixar que eu pegue, porque eu estou indo para a igreja, né? A gente, viu, todo o tempo a gente está olhando para a gente, está se achando merecedor de alguma coisa. A gente acha que o Natal é para a gente, que o Natal é sobre a gente. Querido, Jesus está dizendo que não é assim. Os fariseus pensavam que era isso. Por isso eles não aceitaram Jesus sentando com os pecadores. Eles achavam que sentar, jantar, isso era muito simbólico para os judeus, celebrações de sentar à mesa e convidar e comer junto. Era muito simbólico para os judeus. Jesus não podia fazer isso com pecadores. Jesus devia fazer isso com quem? Com os fariseus, os mestres da lei, os justos. Natal é para os merecedores. E Jesus está dizendo, não é para os merecedores, é para os doentes, é para os pecadores. Mas nós olhamos para a nossa vida e ou achamos que nós merecemos, ou achamos eu nem preciso. São os dois extremos que nós caminhamos. Comete. Mas o Natal, meus irmãos, não é para os bons filhos, não é para os bons alunos. Porque Jesus veio para os pecadores, Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que não merecem. E aí eu pergunto para você, existe alguém que merece? Há alguém digno do Senhor? Tem algum bom aluno que vai receber esse presente merecidamente? Absolutamente não. E o verdadeiro encontro com o Evangelho, o verdadeiro encontro com esse presente, desembrulhar esse presente de Natal, nos faz perceber, enxergar a nossa necessidade de Jesus. E às vezes nos olhamos como bons servos, como bons cristãos, e somos merecedores de ganhar algo especial dele. Mas se você é aquele que tem tudo e que acha que merece ser bonificado, porque serve no ministério, porque é dizimista, porque visita as pessoas, porque você é um bom crente, saiba que não é para esses que Jesus veio. Não é porque você se reconhece assim. Não é porque você acha que merece ser bonificado. O Natal não é para você. O Natal é um presente para quem não merece. Jesus veio para doentes, para pecadores, para perdidos. E como médico da alma, Ele transforma um pecador, não em não mais pecador, mas em pecador arrependido. E para você refletir, primeiro é que o presente de Natal, ele tem um poder transformador. Receba esse presente e deixe ele transformar a sua vida todos os dias. Não só em dezembro. Receba esse presente de Natal, que é Jesus, o verdadeiro Natal, e deixe ele te transformar todos os dias da sua vida. Segundo é que o presente de Natal, ele é para quem não merece. E quando recebemos, devemos compartilhar com outras pessoas que também não merecem. E aí eu pego um gancho com aquilo que Clóvis trouxe na semana passada. Não faça acepção de quem acha que deve merecer o Evangelho. Essa pessoa aqui eu acho que vai se converter. Essa daqui tem cara de que vai ser crente. Não existe isso. Ou vocês acham que tudo tinha cara de crente? Jesus olhou assim lá na eternidade, mas esse aqui vai ter cara de que vai ser crente. Vou chamar. Você não tem nada cara de crente, estou olhando daqui a cara de vocês tudinho. Não existe isso, meus irmãos. Não faça acepção de pessoas. Todos são indignos. Nenhum é justo, todos carecem e precisam desse presente de Natal, como eu e você também não merecíamos, e o Senhor graciosamente nos deu esse presente. Compartilhe. E talvez você esteja segurando coisas demais e não está conseguindo receber esse presente com dignidade.
Às vezes sua mão está tão cheia que você não está nem conseguindo segurar a sua Bíblia para ler. Às vezes sua mão está tão cheia que não consegue nem meter no bolso para contribuir. Às vezes sua mão está tão cheia que não consegue nem pegar no celular para mandar uma mensagem para o irmão. Às vezes sua mão está tão cheia que você não consegue fazer N coisas e não consegue receber coisas que Deus quer te dar. Deus tem derramado bênçãos espirituais maravilhosas sobre a sua igreja, mas nossas mãos estão cheias de presentes desse mundo e não temos recebido esse presente que nós não merecíamos, mas que é incomparavelmente melhor do que qualquer presente dessa vida. Vamos orar? Pai amado e bendito, Senhor, obrigado porque naquela cruz o Senhor nos deu o maior presente que nós poderíamos receber, o perdão dos nossos pecados. O presente que nós não merecíamos, nós recebemos, Cristo Jesus. Nós não merecíamos, meu Deus, tamanha graça, mas a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Obrigado por esse presente, Pai. Reconhecemos que nós não merecíamos. Reconhecemos, meu Pai, que não foi o nosso esforço, que não foi a nossa muita fé, que não foi a nossa devoção, a nossa dedicação. Foi a Tua misericórdia que nos salvou e nos livrou da condenação do inferno. E a Tua graça, Pai, que nos trouxe para perto de Ti e nos garantiu por meio do Espírito Santo de Deus a vida eterna em Cristo Jesus, nos céus de glória, onde estaremos um dia para toda a eternidade contigo. Obrigado, Senhor, porque esse presente o ladrão não pode levar das nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque esse presente a ferrugem, a traça não podem corroer. Obrigado, meu Deus, porque aquilo que o Senhor nos dá, nem nós mesmos podemos tirar das nossas mãos. Foi o Senhor quem nos deu, e o Senhor é quem nos dá a garantia de chegarmos com esse presente diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Pai. Nos faz agora compartilharmos esse presente, nos faz dividirmos tamanha alegria que é receber Cristo em nossa vida. Vimos aqui o chamado irresistível. O Senhor disse para Levi: vem, segue-me. E ele abriu mão do seu senhorio, abriu mão da sua estabilidade, abriu mão de toda a sua ganância e se tornou um servo, um discípulo. Aquele que era odiado pelos judeus, escreveu o Evangelho de Mateus, que ensinou os judeus sobre quem era Jesus. É isso que o Senhor faz na vida do homem. Aquele que era rejeitado se tornou um apóstolo, Mateus, o evangelista dos judeus. Faz de nós, Senhor, instrumento nas Tuas mãos. Faz de nós, Senhor, evangelistas nessa nação, nessa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa família. Que nesse Natal de verdade, Pai, compartilhemos do presente que nós recebemos sem merecer, com outros que também não merecem, mas que carecem, que necessitam desse presente. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. E graças a Deus.